Boa noite, queridos, graça e paz. Que o Senhor possa abençoar aí você na sua casa, que você possa ser alcançado por essa mensagem, ser abençoado através deste culto desta noite. Que você possa se sentir feliz e que a bênção do Senhor possa alcançar a sua família e a sua vida. Nós vamos, neste momento, abaixar as nossas cabeças, convidar o Senhor para fazer parte dessa celebração. É para Ele que estamos fazendo este culto. Tudo que nós preparamos aqui nesta noite, o musical, os louvores, a pregação, tudo é para o Senhor. E nós somos gratos ao Senhor porque neste dia, nesse culto de Páscoa, nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício dele naquela cruz em prol das nossas vidas, pela salvação que temos através de Cristo Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu vou pedir ao irmão Cláudio que esteja fazendo esta oração de gratidão ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, por nós estarmos aqui reunidos, para nós louvarmos ao Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa Páscoa. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Lhe peço em especial, Senhor, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Não só a Pibel, como todos que estão nos ouvindo, meu Deus. Que o Senhor possa trazer conforto aos nossos corações nesse momento tão difícil. Essa é a oração que eu lhe faço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, o Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou. Ele não está morto naquela cruz, ele ressurgiu. E por isso nós alegres estamos e viveremos com ele. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha,
Deus, o nosso Deus está vivo. E Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. E Ele sobre todos os nomes está, porque Ele é o nosso Deus, o grande Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E sobre todo nome é o nome do nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
Nós louvamos ao Senhor por esse tempo em que estamos diante dEle. E é muito bom contar com a sua presença, contar com você aí na sua casa, onde você estiver, nesse tempo de Páscoa. É muito bom cantar louvores ao Senhor, é muito bom ser conduzido por uma equipe como esta, com seus instrumentos, com as suas vozes, que nos ajudam a estar diante do Senhor, a expressar aquilo que está no nosso coração, a nossa gratidão. E nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de reflexão a respeito desta bênção que é a Páscoa, esse memorial, essa memorização que nós podemos ter daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, e que Ele está vivo, e que Ele venceu a morte, e nós também com Ele venceremos. Nós louvamos ao Senhor por todos que têm contribuído para a pregação do Evangelho, que têm contribuído com seus talentos, com seus dons, com seu serviço a Deus, que contribuem com os valores, com o dízimo, com a oferta. Assim, o Evangelho pode ser pregado neste lugar, na nossa cidade, em todo o estado, no Brasil e no mundo. Portanto, vamos agradecer ao Senhor. Agradecer pelo louvor, agradecer pela equipe e agradecer por você que está conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de festa espiritual, esse tempo de reflexão da Tua Palavra, esse tempo que nós celebramos, ó Pai, a memória do Teu sofrimento, da Tua morte, mas acima de tudo, Pai, da ressurreição de Jesus Cristo. Deus bendito, o Senhor que retomou a sua glória, o Senhor que ressuscitou e nos deu a esperança, o perdão, a salvação, de que um dia teremos uma ressurreição gloriosa com o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos cantar, nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos celebrar a Páscoa e celebrar, meu Deus, com um grupo que ensaiou, música, encenações, como teremos nesta noite, Pai, esta mensagem tão edificante para os nossos corações. Nós te agradecemos pela nossa equipe, ó Deus, pela nossa liderança, pela irmã Clécia, toda a equipe liderada por ela, ó Deus, nesse culto especial de Páscoa. Muito obrigado, Senhor, e nós queremos continuar louvando ao Senhor neste culto, e quando terminar esse culto, meu Deus, Ele há de continuar nas nossas vidas, nos nossos corações, porque a vida do discípulo do Senhor precisa ser um culto continuado ao Senhor todos os dias. Obrigado, Pai, muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos, amém. Glórias a Deus. Quem quebra a força de toda a treva, de amor tão grande, Deus poderoso, o Rei da glória, que outro igual não há. Quem tem a terra inteira nas mãos, que tudo atende ao seu comando, o Rei da glória,
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A tua graça é tremenda e sem fim. Se pôs em meu lugar, levando a minha cruz, com seu grande amor, se entregou por mim. Por tudo que és, eu canto a ti, Jesus. Tremendo Deus. Milagres tremendos, e isto é o que estão falando. Estas novas foram se espalhando por toda a Judéia, dizendo que este homem chamado Jesus está fazendo milagres. Estão dizendo que o coxo anda, o cego vê e o morto se levanta da morte. Os israelitas esperavam que Jesus chegasse para ser o seu rei, que através dele seriam libertos das terríveis leis de Roma. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Jesus veio trazer perdão para nossos pecados e a promessa de um novo reino no céu. Muitas pessoas procuravam ver o rei Jesus. Como ele veio até Jerusalém, uma multidão se juntou e começaram a bradar: Hosana! Queriam dizer: salva-nos. Nós também o louvamos dizendo: Hosana! Jesus salva! Seu Rei da glória e luz, eu louvo. Ele deu paz a todos nós e vida. Eu vou me entregar pra adorar, pois grandes coisas faz seu amor. Na cruz por mim verteu seu sangue, a morte enfim venceu o meu Senhor.
Hosana, Jesus salva, rapidamente mudou para crucifica-o. Tudo isso foi parte do grande plano de Deus, pois o homem foi separado de Deus pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para pagar o preço por nós. Jesus deixou seu Pai para vir e levar os pecados e sofrimentos por você e por mim. Ele morreu na cruz por meus pecados. Ele deu a vida para que você pudesse dar a sua vida a Ele. Onde eu jamais irei morrer, onde enfim a graça e a paz irá fluir, onde o amor que eu busquei em meu viver transbordará. Foi na
Jesus morreu na cruz e o seu corpo foi colocado numa tumba. Alguns até achavam que este seria o fim da história. Mas 3 dias depois, como ele prometeu, Jesus levantou-se dos mortos. Quando cremos que Jesus morreu por nós, não temos nenhum temor, porque ele vive. Sabemos que viveremos com ele para sempre. Na Bíblia, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sei que o Filho de Deus, dentre os mortos ressuscitou. Sei que é um vencedor, que o seu sangue é poder. Amém, amém. Vives tu, pois eu sei que vivo está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, pois vivo está. Morto estava meu ser, eu andava em pecado e dor. O meu nome ouvi chamar e a pedra fez rolar. Amém, amém. Vivo estou, pois eu sei que vivo está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu venci. E o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, amém. Vive estou, pois eu sei que vive está. Amém, amém. Vou cantar a canção que é sem fim, pois vive está. Pois vive está. Pois vive está. Jesus chegou como um bebê em Belém. Morreu na cruz e ressuscitou. Mas a sua história não termina aí. Mais de 2000 anos e a sua história continua falando do seu amor por nós. Sua história continua falando do seu sacrifício por nós. Ele deu a sua vida para pagar os nossos pecados. E ele prometeu voltar um dia, nos levar para o céu e vivermos com ele para todo sempre. 1 Coríntios 15 nos lembra a dar graças a Deus. Ele nos tem dado vitória sobre a morte. Foi isso que Jesus fez. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque no
Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa se fazer presente, perceptível na sua vida durante esse tempo que aqui estamos em culto. Nós já louvamos a Deus por meio da apresentação feita aqui pelas crianças. Nós louvamos a Deus por tudo que foi feito e ensinado a partir da vida delas. E o nosso desejo é que a partir desse momento em que leremos a palavra de Deus, o Senhor possa falar ao seu coração também, você possa ser ricamente abençoado, que a paz e a graça dele possam transbordar das nossas vidas. Nós estamos no período de celebração da Páscoa. E embora nós, enquanto cristãos, não celebremos a Páscoa como os judeus, como eles têm o costume de ali matarem um cordeiro, comerem os pães sem fermento, as ervas amargas. Embora nós não celebremos dessa maneira, a Páscoa para nós, enquanto cristãos, é uma oportunidade de nos recordarmos daquilo que Cristo fez. O sacrifício dele por conta dos nossos pecados e a sua ressurreição para assim nos justificar. Hoje, portanto, o título da nossa mensagem é Lembre-se do preço e não se esqueça dos seus efeitos. Lembre-se do preço e não se esqueça dos seus efeitos. Hoje nós vamos recordar um pouco dos efeitos da morte e ressurreição de Jesus para com as nossas vidas. E creio ser muito importante fazermos isso, porque temos a natural tendência de nos esquecer do preço com qual as coisas, o preço que as coisas têm e o preço que elas tiveram para chegar até nós. E o problema de nos esquecermos do preço das coisas é que somos influenciados a uma atitude de ingratidão. Somos influenciados a uma atitude da qual nos impede de ver tudo aquilo que já temos, inclusive as coisas que gratuitamente Deus já nos deu. Portanto, nos recordarmos do preço e os efeitos de tudo isso, os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo para com as nossas vidas, é fundamental para esse tempo que temos vivido. Principalmente para que nos lembremos de que o nosso Deus é conosco e de que esse tempo difícil com o qual estamos vivendo, ele não resulta no fim das nossas vidas, mas, como o Senhor nos promete, teremos a vida eterna confiando nele. Mas para isso, precisamos nos recordar do que a palavra nos ensina. Sendo assim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós leremos a partir do versículo 19, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 20, 19 até o versículo 23. E a Bíblia diz assim: Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Vamos orar? Pai, fala conosco. Que a Tua palavra, Deus, ela possa iluminar o nosso caminho, ela possa nos encher de esperança, Pai, ela possa nos centralizar, Pai, na Tua boa, perfeita e agradável vontade. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, antes de falar sobre os efeitos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu queria começar falando sobre uma coisa que aconteceu antes do efeito. O preço pagado por Cristo ali na cruz. Antes de falar do efeito, nós precisamos nos lembrar do preço pago, do sacrifício de Cristo na cruz. Você compreende o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você?
Sei que já falamos sobre isso em diversas outras maneiras, em diversas outras ocasiões e de diversas maneiras, mas é importante nos lembrarmos, porque talvez com o muito falar, a gente acabe não dando muita importância e se torne algo tão banal que perde o seu sentido. Mas você sabe, você compreende o preço do sacrifício de Jesus na cruz? Bom, houve um preço bem alto para o que Cristo fez por mim e por você. E um texto que nos ajuda a ver isso, ele se encontra lá no relato de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Nesse texto, nós temos Jesus, num momento de grande agonia, gritando a Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Por que é bom nós voltarmos a esse texto? Porque nesse texto nós temos a experiência do abandono do pai para com o filho. Nesse momento, nós temos ali Cristo carregando o peso de todo o pecado do mundo sobre ele e sendo objeto da ira de Deus. Por que Jesus experimentou esse abandono? Bom, a Bíblia nos diz lá em João 3,36 que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna e sobre ele permanece a ira de Deus. O que nós queremos dizer quando nós falamos sobre ira de Deus? É bom falarmos sobre ira de Deus porque isso tem tudo a ver com abandono. O que Cristo experimentou na cruz, conforme esse relato aqui de Mateus 27, abandono tem tudo a ver com ira de Deus. O que nós podemos chamar de ira de Deus? A ira de Deus é o momento em que Deus ele nos abandona à sorte dos nossos próprios desejos. Aquilo que tanto desejamos, os nossos desejos pecaminosos, Deus, quando Ele nos entrega a esses desejos pecaminosos, é como se a ira dele estivesse sobre nós. Quando Adão e Eva pecam, Deus, antes desse momento da queda, Ele deixa bem claro que caso Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles certamente morreriam. Eles então são enganados pela serpente, desobedecem a Deus e eles então morrem. Há ali a separação daquela comunhão plena com Deus. E Adão e Eva, que não tinham ali um tempo determinado de vida, agora eles passam a ter um tempo determinado de vida, porque eles morreriam. Em determinado momento, eles morreriam. Já experimentavam ali a morte espiritual e a morte física era uma questão de tempo, como de fato acontece, a Bíblia nos relata. No livro de Juízes, nós temos Deus falando para que o povo se mantenha fiel a Ele. Do contrário, eles seriam entregues nas mãos dos inimigos. O povo de Juízes, ali, o relato nos mostra que eles abandonaram a Deus. E Deus, então, os entrega nas mãos dos inimigos. Nós temos Paulo em Romanos dizendo que por conta da rebelião do homem, Deus os entrega às suas próprias paixões. A ira de Deus é Deus nos entregar aos nossos próprios desejos pecaminosos e assim sermos conduzidos dentro daquilo que o nosso pecado gostaria e deseja que experimentemos. Como a Bíblia nos mostra, o salário do pecado é a morte. Então, sermos entregues à ira é basicamente seguirmos o curso que o pecado nos levaria, como o salário dele já fala, a própria morte. O que seria a ira de Deus permanecendo sobre a minha vida e sobre a sua vida? Cristo, então, ele carrega, ele é objeto dessa ira de Deus. Por que ele é objeto dessa ira de Deus? Porque ele carrega sobre si o pecado de todo mundo. João vai nos falar no início do Evangelho de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então carrega esse pecado. E todo o pecado, no final das contas, é uma rebelião contra o próprio Deus. O pecado é uma rebelião contra o próprio Deus. Por isso, Paulo nos fala que nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Deus, ele, a não ser que tomasse uma providência para que essa condição fosse alterada, nós continuaríamos nesse curso de inimigos por parte
de Deus. Bom, por que falar sobre tudo isso? Porque eu e você não podemos deixar de olhar para esse texto de Mateus 27, antes de voltarmos para o texto básico com o qual temos lido, e nos esquecermos do quanto custou. Cristo foi abandonado pelo Pai, porque sobre ele pairavam os nossos pecados. E ele então experimenta algo que eu e você não experimentamos, nem sabemos de longe o que é isso, o abandono de Deus. Veja bem, a Bíblia não desconsidera as nossas tensões, nossas tristezas e momentos de dificuldade, mas sermos abandonados por Deus, nós não experimentamos isso. Nós não sabemos o que é isso, sermos abandonados por Deus. Por mais complicada que seja a situação, nós ainda desfrutamos de certo favor de gratidão, amor, bondade, esperança. Por mais complicada que seja a circunstância, mas no inferno, distante de Deus, não há esperança. Essa morte espiritual plena nos distancia completamente de Deus. E Cristo experimentou isso. Esse foi o preço que ele pagou. Nós não sabemos o que é ser abandonados por Deus, mas Cristo experimentou isso no nosso lugar. Veja bem, meu querido irmão e minha irmã, o que custou para Cristo o abandono? O que custou para o Pai ter de enviar o Filho e o Filho então ser abandonado? Porque Deus é justo e ele precisava cumprir a justiça para que assim nós fôssemos aceitos de alguma maneira. Foi esse o custo. Esse custo de sangue, de cruz, de abandono. Bom, mas a Bíblia diz que Cristo morreu. Ele levou sobre si os nossos pecados, esse peso. Ele foi abandonado. Mas ele ressuscitou. Deus se agradou tanto do sacrifício de Cristo que o ressuscitou, para mostrar que Cristo era justo. E ali ele é ressuscitado. E essa ressurreição é um anúncio que nós proclamamos. E por meio dessa ressurreição, a igreja existe. Nós existimos. E essa ressurreição tem inúmeros efeitos sobre a nossa vida. Quais são esses efeitos? Tendo falado um pouco sobre o custo, quais os efeitos? E o texto que lemos inicialmente, ele irá nos ajudar a compreender isso. Quais os efeitos desse sacrifício de Cristo, para que hoje a Páscoa fosse um momento pelo qual nós nos recordássemos do quanto somos amados e do que implicou esse sacrifício de Cristo para com as nossas vidas. Então eu gostaria que você retomasse o seu texto aí, você que está com a sua Bíblia aberta, e assim a gente vai ver um pouco desses efeitos para com as nossas vidas nos dias de hoje. O primeiro efeito que eu queria trazer, baseado no que a Bíblia nos ensina, é que, através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Veja o que diz o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Nesse momento aqui é importante nós nos recordarmos do que aconteceu alguns dias atrás, aqui nesse tempo em que os discípulos estão vivendo juntamente com Jesus. Os discípulos disseram que não abandonariam a Cristo. Pedro disse que não negaria a Cristo, mas Pedro negou a Cristo 3 vezes. E um dos discípulos, nós sabemos, Judas, acabou traindo o próprio Jesus. Veja bem que a mente dos discípulos certamente estava pensando em todas essas coisas. Aquele sentimento de não terem cumprido as palavras que haviam prometido diante de Jesus, que não abandonariam. Pedro falando que não negaria. Tudo isso certamente parava na mente dos discípulos. Eles haviam falhado em serem fiéis ao seu mestre. No entanto, o próprio mestre, o Senhor, aparece e diz: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Veja bem, esse é um detalhe muito importante. Estando os discípulos num determinado local, presos ali, de portas fechadas, se escondendo dos judeus,
eles ali temerosos, eles recebem a visita do próprio Senhor Jesus. Veja bem que quem toma a iniciativa de estender a paz, de apaziguar a situação, é o próprio Cristo. Antes de qualquer palavra dos discípulos, ele toma a frente e diz: que a paz esteja com vocês. Meu querido irmão e irmã, o efeito da justificação, um dos efeitos da justificação, da ressurreição, perdão, um dos efeitos da ressurreição é nós estarmos em paz com o nosso Deus, o autor da vida, o criador do universo. Ele toma a iniciativa, ele toma essa iniciativa. Ele não precisava fazer isso, mas ele toma essa iniciativa, porque ele anseia para que nós vivamos em paz com ele. Isso deixa ainda mais claro o texto que Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Ele diz assim: Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue sim por nossos pecados, mas ao ressuscitar nos justificou, nos tornou aceitos diante do Pai. Ou seja, paz com Deus. Paz com Deus. Vivemos em tempos de conflito interno, externo, e buscamos a paz de diferentes maneiras. Às vezes buscamos a paz, inclusive, com as maneiras erradas. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele está ansioso, a ponto de tomar a iniciativa para fazer a reconciliação. Os discípulos ficariam ali, temerosos, sem saber o que o mestre estava pensando. Jesus então toma a iniciativa, aparece diante deles e fala: que a paz esteja com vocês. Era mais do que a saudação comum que os judeus ali faziam naquele contexto. Era a expressão de que não havia esse ressentimento. A ponte para o relacionamento continuava estendida, apesar do erro, apesar das falhas dos discípulos. Essa ponte, ela se mantém estendida para mim e para você. Deus deseja que vivamos em paz com Ele. A paz que excede a todo entendimento, e que essa paz seja estendida às outras pessoas. Eu e você passamos por desafios, passamos por dificuldades no relacionamento, inclusive com pessoas. Veja o exemplo do nosso mestre. Ele se interpõe, ele toma a iniciativa e diz em alto e bom som que mantém a ponte do relacionamento bem aberta, livre de obstáculos. Ele concede ali a paz, estendendo então essa oportunidade para os discípulos de se verem então reconciliados com o Pai. Não mais em guerra com o Senhor. Qual outro efeito temos da morte e ressurreição de Jesus Cristo? Se Deus está em paz conosco, consequentemente nós temos alegria. A alegria é o nosso segundo ponto. Veja o que a Bíblia diz no versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Estando em paz com Deus, nós podemos nos alegrar, porque Ele não nos olha mais como inimigos. Ele nos olha agora como amigos. O Pai não nos olha mais como escravos, mas agora como filhos, servos da justiça. Aqui, vale nós destacarmos a atitude de Jesus em mostrar as mãos para os discípulos, pois isso mostra o valor que Cristo dá a tudo aquilo que Ele fez na cruz. A Bíblia, ela nos fala sobre a ressurreição do corpo. Obviamente, não a ressurreição do corpo como nós o temos hoje, mas um corpo glorificado, um corpo transformado. É interessante nós notarmos que quando Cristo ele aparece para os discípulos, ele já se encontra com esse corpo transformado. Inclusive, muitos estudiosos falam que o fato das portas estarem cerradas, impedindo ali que uma pessoa de fora entrasse e que a abertura ela fosse feita, ela só poderia ser feita por dentro. Então, por Cristo está juntamente ali com os discípulos, isso demonstra ali que esse corpo glorificado, ele tem um aspecto diferente
Inclusive, a matéria do nosso mundo, a matéria desse corpo é diferente a ponto de ele conseguir estar e passar entre as coisas. Bom, o que esse texto nos mostra, além disso tudo, é que Cristo mostra as marcas do que ele fez. O perdão de Deus, ele se fundamenta nos ferimentos de Jesus. Sim, o perdão, aquilo que nós alcançamos, o perdão dos nossos pecados, se fundamenta nos ferimentos, na dor, no sacrifício de Jesus Cristo. E veja bem, nós muitas vezes temos uma tendência de negarmos a existência do sofrimento e fazermos vista grossa ou simplesmente pensarmos que ele não existe, um negacionismo. Cristo, mesmo estando com o corpo glorificado, ele não abre mão de mostrar os sofrimentos. Certamente as fraquezas humanas já haviam passado, certamente outras coisas da fragilidade da natureza humana já não se faziam presentes naquele corpo. Mas ele faz questão de mostrar as marcas, os ferimentos nas mãos dele. Obviamente isso fez com que os discípulos o reconhecessem, mas também mostra para todos ali e para nós nos dias de hoje o quanto custou para que os discípulos tivessem perdão. E ao serem perdoados, eles então pudessem se alegrar. Nós falamos no início que não celebramos a Páscoa como era o costume ali dos judeus, e a primeira Páscoa celebrada, conforme o Êxodo nos mostra, é no contexto onde a 10ª praga ali que o Egito passou, né, as 10 pragas do Egito, onde a 10ª praga, a morte do primogênito, ela estava prestes ali a acontecer. E Deus então diz que aquela família que tomasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, então o anjo passaria, mas não mataria o primogênito dos lares onde o sangue estivesse vertido, aspergido ali nos umbrais da porta. Esse é um detalhe muito importante porque ele faz alusão ao que está acontecendo aqui nesse momento. Ele aponta para o que Cristo fez nesse momento. Para que o sangue do cordeiro fosse passado na viga das portas, o cordeiro precisava morrer. O sangue dele precisava ser derramado. Para que o sangue de Jesus nos purifique, era necessário que o sangue dele fosse derramado, que ele sofresse por isso. Então o sangue dele derramado, remontando novamente ao preço do que ele fez. Ao crermos nesse sangue e ao confiarmos no sacrifício dele, nós também seremos salvos. O sangue que concede perdão, ele precisou ser derramado. Por isso as marcas são tão importantes. Essa paz, esse perdão concede a nós alegria no Espírito. A alegria, conforme Gálatas nos mostra, essa alegria vindo do Espírito Santo, habitando em nós. Essa paz, esse perdão, nos concede alegria. Estando em paz com Deus e alegres por meio do Espírito, qual outro efeito podemos ver da ressurreição e da morte de Cristo através desse texto? Nós nos tornamos participantes da missão. Acompanhe comigo o versículo 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Deus nos concede paz e alegria, mas não para que guardemos isso para nós mesmos. Essa mensagem precisa ser anunciada, proclamada. E para fazer esse anúncio, é interessante que Deus ele não nos deixa só. Veja bem, depois de anunciar a paz pela segunda vez, ele então diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele então sopra, e ali já há o anúncio do que haveria de acontecer em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Então Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Você e eu sabemos que são muitas as pessoas que ainda vivem em guerra dentro de si, com o próximo, e se esquecem de que o principal juiz, o Criador do universo, deseja ardentemente que eles vivam em paz, que desfrutem da alegria que o Espírito traz. Nós precisamos compartilhar isso. Precisamos compartilhar isso. Os discípulos precisavam dizer isso. Precisavam anunciar a condição. E veja bem, quando nós anunciamos a nossa nova condição diante de Cristo, nós compartilhamos as boas novas.
E as boas novas, elas sempre fazem contraste com a nossa antiga condição de pecado e afastados de Deus. Mas essa mensagem, ela precisa ser compartilhada. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de esperança, de alegria. Lemos a palavra porque procuramos encontrar nela esperança e cremos que ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela nos alimenta para que assim encontremos esperança, amor e prossigamos em nossas vidas. Mas muitas pessoas não terão a oportunidade de ler a Bíblia como nós lemos, de ter a Bíblia que nós temos. Cabe a nós sermos então a palavra de Deus para essas pessoas, compartilhar aquilo que recebemos para que essas pessoas também recebam e tenham a oportunidade de ouvirem e saberem que estão em paz com Deus, graças ao que Cristo fez, graças à graça dele manifestada ali na cruz e à fé no seu sacrifício. O texto continua no versículo 23, e ainda falando sobre a nossa participação na missão, e diz assim no versículo 23, se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Se de algum vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Bom, esse texto não está ensinando que as pessoas só serão perdoadas se nós as perdoarmos. Afinal, como a Bíblia nos mostra lá em Marcos capítulo 2, perdão de pecado é uma coisa que apenas Deus pode fazer. Nós não podemos perdoar os pecados. Mas nós somos enviados daquele que perdoa o pecado. Portanto, quando anunciamos a mensagem, nós estamos caminhando como se o próprio Cristo, por isso diz, nós somos embaixadores, em nome dele nós anunciamos a mensagem. Não carregamos, não temos o poder, mas compartilhamos da mensagem. Somos os instrumentos de Deus para que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Por isso, mostrando a mensagem, estamos dando a ela, a autoridade que Deus nos dá, a oportunidade de ouvirem e de perceberem o significado do que Cristo fez, do que Ele espera de nós. Não efetuamos o perdão, mas tendo recebido o perdão e gratos por isso, nós compartilhamos essa mensagem para que outras pessoas também possam conhecê-la. Esse texto, ele nos destaca esses 3 pontos, esses 3 efeitos. Temos paz para com Deus, temos alegria mediante o perdão e somos então colocados em missão, coparticipantes dessa missão ao lado do nosso Deus, capacitados pelo Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Para concluir, eu queria mencionar o contexto com o qual vivemos hoje, da forma como nós costumeiramente vemos a Páscoa. Infelizmente, a Páscoa hoje ela aponta mais para o chocolate do que para o Cordeiro que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não há como nós colocarmos nos ovos de chocolate a culpa para toda a modificação equivocada que fazemos. Isso certamente passa pela nossa tendência a não valorizarmos o preço das coisas que acontecem diante de nós. E assim, qualquer outra coisa é capaz de substituir o valor verdadeiro daquilo que a palavra nos ensina. Sei que parece óbvio, mas se esforce para que você não se esqueça de que a Páscoa ela não aponta para o chocolate. Por mais óbvio que possa parecer isso, o pecado é capaz de nos tornar cegos para as coisas que Deus nos dá. Não é o chocolate, também não são as nossas compras, também não é nada de bom que a vida nos coloca. Essas coisas, elas apontam para a satisfação que nós só encontramos em Cristo Jesus.
ao esperarmos essas coisas uma realização com a qual elas nem foram criadas para nos dar, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Portanto, precisamos tomar muito cuidado para que não seja esse o pecado que cometamos nesse período tão importante em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e o preço que ele pagou para que hoje nós fôssemos reconciliados com o Pai. Que seja esse um tempo para nos lembrarmos disso. Lembre-se do preço e não se esqueça dos seus efeitos. Que Deus te abençoe, que a graça dele possa se fazer abundante na sua vida, em nossas vidas, para que assim nós prossigamos caminhando. Vamos orar mais uma vez? Deus, ajuda-nos a lembrar, Pai, do preço daquilo que o Senhor fez ao entregar ali Jesus Cristo. O preço que ele suportou, Pai, de ser abandonado, Pai. Para que hoje não seja essa a nossa realidade, Pai. Mas o Senhor nos coloca diante da oportunidade, Deus, de te escolher como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Então, nos ajude, Pai, a responder, Pai, a essa atitude de graça com fé, Deus. Com fé no que o Senhor fez. E assim abraçarmos, Deus, o teu sacrifício, abraçarmos a tua graça que o Senhor oferece, Pai. E não apenas abraçarmos, Deus, mas termos a vida modificada, Deus, por meio dessa fé e compartilharmos essa fé com outras pessoas, Deus. Ó Pai, nos ajude. Ajude-nos a lembrar, Pai, que as tensões do momento, Pai, elas não nos façam esquecer do significado de tudo isso, Pai. Ó Deus, em meio às notícias difíceis que temos ouvido, Pai, que não nos esqueçamos, Pai, que o preço que o Senhor pagou, Pai, foi para que a morte, Deus, ela não fosse a resposta final, Pai. Foi para que nós não nos esquecêssemos de que temos a vida eterna. Portanto, Pai, aos que ao nosso redor estão abatidos, Pai, os nossos corações que estão abatidos, Deus, tristes por muitas notícias difíceis que temos ouvido, Pai, ó Deus, refrigera a nossa alma, Pai, fazendo-nos lembrar, Deus, do preço que Cristo pagou, para que nós confiemos na vida eterna, Pai, e anunciemos essa mensagem às outras pessoas, Deus. Que aqueles que ainda não te conhecem, Pai, possam te conhecer. Que aqueles que ainda não se decidiram por ti, Pai, que eles possam tomar essa decisão, Pai, e assim confiarem em ti, e assim dependerem de ti. Nós te agradecemos, Pai, e oramos. Tudo isso fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Ele cuide das nossas vidas, para o nosso bem e para a glória dEle. Quem quebra a força de toda a treva, de amor tão grande.